E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Pessoal, devido ao Dia dos Pais, eu não consegui gravar a Loteca 1143, né, o segundo vídeo, onde tem as odds, as porcentagens. Peço desculpas aí que foi muito corrido, então não deu tempo. Esse vídeo aqui é falando sobre a Loteca 1144, é o primeiro vídeo, e já adiantando em uma grade super complicada aí por causa dos jogos da volta, né, da Copa Sul-Americana e Libertadores, hein. Mas tá uma ótima grade aí com bons jogos. Ficar de olho aí nos times que serão titulares e mistos, né? Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Botafogo e Flamengo. Que eu trago de informação que o último jogo do Botafogo ele perdeu para o Juventude por 3-2. Antes disso, pela Copa do Brasil, o Botafogo perdeu para o Bahia por 1-0 e fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 4-1. Já o Flamengo, empate com o Palmeiras em 1-1 em casa. Fora de casa, outro jogo contra o Palmeiras perdeu de 1-0 pela Copa do Brasil, mas se classificou. E fora de casa, outro jogo contra o São Paulo perdeu de 1-0. Classificação do campeonato, o Botafogo até o presente momento ele é o líder do campeonato com 43 pontos. Em 22 jogos tem 13 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Flamengo ele é o terceiro colocado com 41 pontos. Tá tudo embolado lá na ponta. Tem 21 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será pela Libertadores, é o jogo da volta aí contra o Palmeiras. E o Flamengo vai jogar fora de casa contra o Bolívar, também Libertadores. Últimos confrontos entre eles, Botafogo tem 3 vitórias, há um empate entre eles e 11 vitórias para o Flamengo, né? O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Flamengo, o Botafogo venceu por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2024, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 1-0. Essa partida aqui, já para começar, é super complicada, né? Os dois times aí com jogos na Libertadores, os dois times aí brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem alguns desfalques, né? O Cebolinha praticamente tá fora aí da temporada desse ano, acabou rompendo o tendão de Aquiles. Botafogo também tem seus desfalques, mas e agora, hein? Como será esses times mistos aí dessas duas equipes? Aqui, para começar, eu tô indo de duplo, né? Não tem muito o que fazer. Eu tô indo de Botafogo e empate, mas se você tem o costume de colocar triplos, essa aqui é a primeira partida que cabe um triplo tranquilo, viu? Jogo 2, Atlético Mineiro e Cuiabá. O último jogo é do Atlético Mineiro fora de casa, empate contra o Cruzeiro em 0-0. Em casa venceu o CRB por 3-0 na Copa do Brasil e fora de casa perdeu para o Criciúma por 2-1. O Cuiabá em casa perdeu para o Grêmio por 3-1, fora de casa perdeu para o Vitória por 1-0 e em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Que campanha do Cuiabá, hein? Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o nono colocado com 29 pontos. Em 20 jogos tem 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O Cuiabá ele é o 19º colocado com 17 pontos. Em 20 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro será em casa contra o São Lourenço, pelo jogo da volta aí pela Copa Libertadores. E o Cuiabá, pelo Brasileirão, vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Mineiro tem 6 vitórias, há um empate entre eles, nenhuma vitória do Cuiabá. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Cuiabá, o Atlético venceu por 3-0. Antes disso, no mês 9 de 2023, o Atlético Mineiro também venceu em casa por 1-0. Bom, mesmo que o Atlético Mineiro venha com time misto, o Cuiabá tá numa fase tão ruim, jogou esse último jogo contra o time do Grêmio com o time reserva, tomou 3 gols aí, parecia que o Grêmio tava com o time titular, mas era o reserva, hein? Bom, para essa partida aqui também não tem muito o que fazer, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Mesmo o Atlético aí com o time reserva, se perder essa partida, eu tô considerando uma zebra. Jogo 3, Santos e Avaí. Último jogo do Santos, fora de casa venceu o Paysandu por 3-0, em casa empatou com o Sport Recife em 1-1 e fora de casa, outro empate contra o CRB em 1-1. Já o Avaí, em casa venceu o Operário por 1-0, fora de casa perdeu para a Ponte por 1-0 e em casa novo empate aí contra o Botafogo de São Paulo em 1-1. Classificação do campeonato, o Santos é o líder com 37 pontos, em 20 jogos tem 11 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Avaí ele é o 10º colocado com 28 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Santos é fora contra o Guarani e o Avaí vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, o Santos tem 8 vitórias, são 4 empates e 3 vitórias para o Avaí. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Avaí, o Santos venceu por 2-0. Antes disso, somente em 2022 pelo Brasileirão, o Santos em casa empatou com o Avaí em 1-1. O Santos está numa boa campanha, né? Vai enfrentar o Avaí que
vinha bem, né, no começo do campeonato, mas agora deu uma desabada também, assim como o Curitiba. Vai enfrentar o Santos com todo o apoio da torcida na Vila, é um jogo bem complicado para o Avaí. E para essa partida aqui, olhando os números, não tem como também. Tô indo seco na vitória do Santos. Jogo 4, Ceará e Mirassol. Último jogo aí do Ceará, fora de casa, perdeu para o Goiás por 2-1. Em casa venceu o Guarani por 3-1. E fora de casa, empate contra o América Mineiro em 2-2. Já o Mirassol, em casa venceu o Brusque por 2-0. Em casa, pela Copa Paulista, venceu a Vila Operária por 1-0. E fora de casa, venceu a Chapecoense por 1-0. Boa campanha do Mirassol nesses últimos jogos, hein? Classificação do campeonato, o Mirassol hoje é o terceiro colocado com 35 pontos. Em 20 jogos tem 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Ceará, ele é o sétimo colocado com 29 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o CRB, pedreira, né? Porque o CRB é muito difícil perder em casa. E o Mirassol vai enfrentar o Botafogo de São Paulo em casa. Últimos confrontos entre eles, o Ceará tem uma vitória, há um empate entre eles e uma vitória para o Mirassol. Último confronto no mês 4 desse ano, o Mirassol em casa venceu por 3-2. Antes disso, em novembro de 2023, na casa do Ceará, vitória do Ceará por 2-0. Considero essa partida aqui bem equilibrada, o Mirassol fazendo uma melhor campanha aí que o Ceará, tá brigando pelo acesso, é um time aí que desde o ano passado vem jogando bem, só que é complicado também, né, vencer o Ceará lá na casa do Ceará. Então por esse motivo eu tô indo de Ceará e empate nessa partida. Jogo 5, Grêmio e Bahia. Último jogo do Grêmio, fora de casa venceu Cuiabá, um show aí do Bright White, 3-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, empatou com o Corinthians em 0-0 e foi desclassificado nos pênaltis. E fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Já o Bahia tá vindo de triunfo em cima do Vitória por 2-0. Pela Copa do Brasil, outro triunfo em cima do Botafogo por 1-0. E fora de casa perdeu para o Fluminense por 1-0. Classificação do campeonato, o Bahia ele é o sétimo colocado com 35 pontos. Em 22 jogos tem 10 triunfos, 5 empates e 7 derrotas. Já o Grêmio ele é o 13º colocado com 24 pontos. Em 20 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Grêmio será contra o Fluminense fora de casa pela Copa Libertadores, o segundo jogo. E o Bahia vai enfrentar em casa o Botafogo, em que jogão. Últimos confrontos entre eles, o Grêmio tem 7 vitórias, são 4 empates e 4 triunfos do Bahia. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024. O Bahia em casa teve um triunfo em cima do Grêmio por 1-0. Antes disso, vitória do Grêmio em casa por 1-0 no ano passado, em novembro de 2023. Bom, Renato Gaúcho deixou claro, né, em suas últimas entrevistas aí que a prioridade é sair também da zona de rebaixamento. Então tô acreditando que o Grêmio vai vir com um time misto mais bem forte e temos que ficar bem de olho nesses jogos durante a semana, porque se o Grêmio conseguir um bom placar, pode ser que venha com um time até mais forte para enfrentar o Bahia. O Bahia, fora de casa, vem empatando bastante, mas como ele não tem partidas de Copas, né, para estar jogando, vai vir provavelmente com o time titular. Para essa partida que eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Grêmio e triunfo do Bahia. Jogo 6, Bragantino e Fortaleza. Último jogo aí do Bragantino, na casa do Corinthians, empate em 1-1. Pela Copa do Brasil, em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 3-2 e fora de casa empatou com o Vasco em 2-2. Já o Fortaleza em casa venceu o Criciúma por 1-0, fora de casa venceu o Cruzeiro por 2-1 e em casa venceu o São Paulo por 1-0. Classificação do campeonato, Fortaleza é o segundo colocado, excelente campanha aí do Fortaleza, tem 42 pontos em 21 jogos, são 12 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. O Bragantino ele é o 11º colocado com 27 pontos, em 20 jogos tem 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta contra o Corinthians, fora de casa, e o Fortaleza vai jogar em casa contra o Rosário, pela Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Bragantino, 1 empate e 5 vitórias para o Fortaleza. Último confronto, agora no mês 4 de 2024, empate entre eles na casa do Fortaleza em 1-1. Antes disso, em novembro do ano passado, na casa do Bragantino, o Fortaleza venceu por 2-1. O que complica nessa partida aqui é saber como que o Fortaleza vai vir. O Vojvoda tem o costume de rodar muito, né, o seu elenco, também tem um elenco muito bom nas mãos. O problema é que vai enfrentar o Bragantino, um time que se defende muito bem em casa e costuma empatar bastante, né? Para essa partida aqui, mesmo o Fortaleza aí com números melhores, enfrenta uma equipe difícil, né, de vencer na casa dele, então por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles, viu? Jogo 7, Fluminense e Corinthians.
Último jogo aí do Fluminense, perdeu para o Vasco fora de casa por 2-0. Em casa empatou com o Juventude em 2-2 e em casa venceu o Bahia por 1-0. O Corinthians está vindo de empate contra o Bragantino em 1-1. Pela Copa do Brasil, outro empate contra o Grêmio fora de casa em 0-0. E em casa, outro empate contra o Juventude em 1-1. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o 17º colocado com 21 pontos em 22 jogos. São 4 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O Fluminense ele é o 18º colocado, apenas um ponto atrás do Corinthians com 20 pontos. Em 21 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será contra o Grêmio em casa. E o Corinthians também vai jogar em casa contra o Bragantino pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o jogo do Fluminense aqui é pela Libertadores. Últimos confrontos entre eles, tudo empatado. 5 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 5 vitórias para o Corinthians. Último jogo, mês 4 de 2024, na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 3-0. Antes disso, em outubro do ano passado, empate entre eles na casa do Fluminense em 3-3. Bom, para essa partida aqui, sinceramente, eu tô achando que as duas equipes virão com time titulares, mesmo o Fluminense jogando Libertadores, mas é uma briga direta, né, pela posição e contra um adversário aí que também tá tentando sair da zona de rebaixamento. Então é aquele famoso jogo de 6 pontos. Então eu acredito que as duas equipes aí vão vir com times titulares, viu? Para essa partida aqui, tô levando muito em consideração o mando de campo do Fluminense e pensando assim teoricamente os dois times com as equipes mais fortes. Então tô indo seco na vitória do Fluminense. Jogo 8, Chelsea e Manchester City, hein? Que jogão para abrir o campeonato inglês. O Chelsea, vários amistosos aí, né? Empatou contra a Inter de Milão, 1-1. Antes disso, perdeu para o Real Madrid por 2-1 e perdeu para o próprio Manchester City aí por 4-2. O City, pela Supercopa da Inglaterra, empate contra o Manchester United em 1-1, acabou vencendo essa partida aqui nos pênaltis. Antes disso, amistoso contra o Chelsea, venceu por 4-2 e um amistoso contra o Barcelona, empate em 2-2. Aqui em desempenho eu não tô trazendo a classificação do campeonato porque vai ser a primeira rodada e não tenho o que mostrar. Mas aqui nos últimos confrontos entre essas duas equipes, dos 10 últimos jogos, 9 o Manchester City foi quem marcou primeiro nesse confronto. E no geral, dos últimos 4 jogos do Chelsea, em 3 ele sofreu gol primeiro. Próximo jogo aí do Chelsea será fora de casa contra os Wolves, pelo campeonato inglês, e o Manchester City vai jogar em casa contra esse time aqui que só tem consoante, Ipswich. É um time que subiu agora da segunda divisão, né, para a Premier League e já pega logo essa pedreira aí na segunda rodada. Últimos confrontos entre eles, o Chelsea tem 4 vitórias, são 2 empates e 9 vitórias para o Manchester City. O último confronto foi no mês 8 de 2024, né, como a gente viu ali em cima, amistoso entre eles, 4-2 para o City, e antes disso, no mês 4 de 2024, pela Copa da Inglaterra, vitória do City por 1-0. Um jogo extremamente difícil, por se tratar aí de duas equipes muito grandes lá da Inglaterra, começo de temporada, novos jogadores aí no elenco. Então, sinceramente, não tem muito o que analisar em questão de números, né? Porque como é um ano novo, né? Tudo pode acontecer nesse primeiro jogo. E para essa partida aqui, eu tô levando muito em consideração o que o City fez ano passado, né? E o que demonstrou nesses amistosos. É um time que continua com muito volume, muita posse de bola. E por enquanto, né? Nessa grade, eu tô indo seco no City. Jogo 9, Atlético Paranaense e Juventude. O último jogo aí do Atlético Paranaense fora de casa empatou com o Internacional em 2-2. Fora de casa venceu o Bragantino por 3-2 pela Copa do Brasil. E em casa perdeu para o Grêmio por 2-0. O Juventude em casa venceu o Botafogo por 3-2. Fora de casa empatou com o Fluminense em 2-2. E também fora de casa empatou com o Corinthians em 1-1. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense é o 8º colocado com 29 pontos. Em 20 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Juventude ele é o 12º colocado, não tá tão longe, né, do Atlético Paranaense. Tem 25 pontos em 20 jogos, são 6 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Belgrano, e o Juventude também vai jogar fora de casa contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, o jogo do Atlético Paranaense pela Copa Sul-Americana. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Atlético Paranaense, 1 empate e nenhuma vitória do Juventude. O último jogo foi no mês 4 de 2024, na casa do Juventude, empate em 1-1, e antes disso, só lá em 2022, na casa do Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense por 2-0. Bom, um jogo dentro da casa do Atlético Paranaense tinha tudo para ser mais vantajoso para o Atlético, mas devido a esse jogo aqui da Copa Sul-Americana, né, e o Juventude sem jogos, sem ser pelo Brasileirão, acredito vir com um time mais forte para enfrentar o Atlético Paranaense, e para essa partida aqui, eu tô indo seco entre eles. Juventude é um time que se defende bem, apesar do histórico ali ter 4 vitórias para o Atlético Paranaense, né? Mas tirando esse jogo desse ano,
O último jogo foi só em 2022, né? Então já era outras equipes, né? Jogo 10, Atlético Goianiense e Internacional. O último jogo aí do Atlético Goianiense foi contra o São Paulo fora de casa, perdeu por 1-0. Fora de casa também perdeu para o Vasco pela Copa do Brasil por 1-0 e em casa perdeu para o Botafogo por 4-1. Que dureza a vida do Atlético Goianiense, hein? Já o Internacional não tá com uma vida tão boa também, né? Em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2, em casa empatou com o Palmeiras em 1-1 e fora de casa outro empate com o Bahia em 1-1. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o 15º colocado com 22 pontos, em 17 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, e o Atlético Goianiense ele é o último colocado do campeonato com 12 pontos, em 22 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Inacreditável, né? Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será contra o Juventude em casa, e o Internacional também vai jogar em casa contra o Cruzeiro, os dois pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 2 vitórias, há 8 empates entre eles e 5 vitórias para o Internacional. O último confronto foi agora no mês 4 de 2024, na casa do Internacional, empate em 1-1. E antes disso, só lá em 2022, na casa do Atlético Goianiense, o Internacional venceu por 2-1. Atlético Goianiense está numa fase terrível, nem em casa tá levando vantagem. Foi desclassificado da Copa do Brasil, tá numa situação dificílima aí no Campeonato Brasileiro. E para essa partida aqui não tem como, né? Mesmo o Internacional não estando numa boa situação, eu tô usando mais um dos meus duplos aqui. Eu tô indo de empate e vitória do Internacional. Jogo 11, Criciúma e Vasco da Gama. O último jogo aí do Criciúma, fora de casa, perdeu para o Fortaleza por 1-0. Em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-1. E fora de casa venceu o Juventude por 2-1. Já o Vasco, em casa, venceu o Fluminense por 2-0. Era mando de campo do Vasco, né? Mas o jogo foi no Engenhão. Pela Copa do Brasil, em casa, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. E em casa, empate contra o Bragantino em 2-2. Classificação do campeonato, o Vasco ele é o 10º colocado, com 27 pontos em 21 jogos, tem 8 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. O Criciúma ele é o 14º colocado com 24 pontos, em 20 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Criciúma será contra o Grêmio em casa e o Vasco também vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Últimos jogos entre eles, o Criciúma tem 3 vitórias, não há empates entre eles e 4 vitórias para o Vasco da Gama. O último jogo foi no mês 4 agora de 2024, na casa do Vasco, o Criciúma venceu por 4-0, até lembro desse jogo, a torcida vaiou bastante, até aplaudiu o Criciúma nessa partida, teve uma confusão bem grande, né, fora do estádio, mas virada de jogo aí para o Vasco, né? Antes disso, só lá em 2022, na casa do Vasco, 2-1 para o Vasco da Gama. Bom, ali nos últimos jogos a gente pode ver que o Criciúma conseguiu vencer o Atlético Mineiro em casa. É um time que vai bem quando joga no seu estádio, com o apoio da torcida. O Vasco, né, até que tá embalado com bons resultados aí nas últimas partidas, né? Tirou aquele peso de sair da zona de rebaixamento, mas pega um adversário bem difícil aí, né, que se defende bem e é complicado vencer, né? Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Criciúma, mas se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, para essa partida aqui eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 12, Palmeiras e São Paulo. O último jogo do Palmeiras fora de casa empatou com o Flamengo em 1-1. Em casa pela Copa do Brasil venceu o Flamengo por 1-0, mas foi desclassificado. E fora de casa empatou com o Internacional em 1-1. O São Paulo tá vindo de vitória contra o Atlético Goianiense por 1-0. Fora de casa pela Copa do Brasil empatou em 0-0 contra o Goiás. E em casa venceu o Flamengo por 1-0. Classificação do campeonato, o Palmeiras ele é o 4º colocado com 38 pontos. Em 22 jogos tem 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E o São Paulo ele é o 5º colocado com 38 pontos, 22 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Olha esses números, né? Praticamente um espelho. Próximo jogo aí do Palmeiras será pela Libertadores contra o Botafogo. E o São Paulo também, jogo da volta aí pela Libertadores contra o Nacional, em casa. Últimos confrontos entre eles, não chega os números lá em cima do desempenho, né? A classificação do campeonato já estarem iguais. Olha esses números aqui dos últimos confrontos. São 5 vitórias para o Palmeiras, 5 empates e 5 vitórias para o São Paulo. O último confronto no mês 4 de 2024 pelo Brasileirão, 0-0 na casa do São Paulo. Antes disso, pelo Campeonato Paulista, na casa do São Paulo, 1-1. Olha o equilíbrio desses últimos jogos, né? Aqui também tô acreditando que as duas equipes vão vir com times fortes. Não acredito que seja totalmente titulares, né?
Mas ninguém quer desgarrar lá da frente, deixar Flamengo, Botafogo abrir muito. E para essa partida aqui eu tô usando um dos meus duplos. Tô indo de Palmeiras e vitória do São Paulo. Mas sinceramente é mais uma partida aí que, se você tem o costume de colocar triplos, cabe um triplo tranquilo. Jogo 13, Brusque e Curitiba. Último jogo aí do Brusque, fora de casa perdeu para o Mirassol por 2-0. Em casa empatou com o América Mineiro em 0-0 e fora de casa perdeu para o Guarani por 1-0. O Curitiba em casa tá vindo de empate contra a Ponte em 1-1. Fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2-0 e em casa venceu a Chape por 1-0. Classificação do campeonato, Curitiba ele é o 14º colocado, com 24 pontos em 20 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Já o Brusque ele é o 18º colocado com 19 pontos, em 20 jogos tem 3 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Brusque é fora de casa contra o Goiás e o Curitiba também vai jogar fora de casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Brusque, há um empate e 2 vitórias para o Curitiba. O último jogo foi agora no mês 4 de 2024 na casa do Curitiba, vitória do Curitiba por 1-0. Antes disso, só lá em 2021, na casa do Curitiba, vitória de novo do Curitiba por 4-0. Mais uma partida aí bem equilibrada, né, entre essas duas equipes. A diferença de pontos entre eles não é tão grande, apenas 5 pontos. Brusque tem essa vantagem de estar jogando em casa. O Curitiba também não tá fazendo aquelas excelentes partidas, né? E considero essa partida aqui bem complicada também, viu? Por esse motivo eu tô indo de duplo, eu tô indo de Brusque e empate. Porque a gente pode ver ali no desempenho, olha a quantidade de empates do Brusque, 10 empates. Jogo 14, Botafogo de São Paulo e Paysandu. Último jogo do Botafogo, 0-0 pela Copa Paulista contra o Comercial. Antes disso, pelo Brasileirão, fora de casa perdeu para o América por 3-1 e em casa venceu o Barretos pela Copa Paulista por 1-0. Já o Paysandu, em casa perdeu para o Santos por 3-0, fora de casa empate em 2-2 contra o Vila Nova e em casa perdeu para o Novo Horizontino por 3-1. Classificação do campeonato, o Paysandu ele é o 15º colocado com 24 pontos em 20 jogos, tem 5 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Já o Botafogo ele é o 16º colocado com 22 pontos, em 20 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo será fora de casa contra o Mirassol, pedreira para o Botafogo, e o Paysandu vai enfrentar o Avaí fora de casa. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Botafogo, há um empate e uma vitória para o Paysandu. Último jogo no mês 4 de 2024 na casa do Paysandu, empate em 1-1. Antes disso, somente em 2022 na casa do Paysandu, vitória do Paysandu por 4-1. Dois times aí que vencem muito pouco, né, no campeonato. A gente pode ver que números de empates e derrotas é maior que os números de vitórias. Isso para as duas equipes. Bem complicado, né, de analisar esses números. Aqui o que eu tô vendo de vantagem é o Botafogo jogando em casa. Apesar de não ter vitórias contra o Paysandu, tem que levar isso muito em consideração. Praticamente é briga direta, né, por essa posição aí do Paysandu. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no Botafogo, mas considero uma partida bem equilibrada aqui só de olhar os números, viu? Mas tô levando em consideração o mando de campo aí do Botafogo. Bom, pessoal, as primeiras informações aí do concurso 1144 da Loteca foram essas. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, deixe aí seus comentários, seus palpites. Se você tiver alguma informação, fique à vontade para deixar aí. Curta, compartilhe o vídeo, dá aquele like. E é isso, né? Vamos aguardar aí esses jogos da Loteca 1143. E vamos ver se até o final de semana, né, no segundo vídeo sobre a Loteca 1144, os palpites mudam, né, devido aos resultados aí desses jogos. Se você assistiu até aqui, desde já agradeço, desejo muita sorte aí nas duas lotecas e até o próximo vídeo. Fui!